A paz de Deus a todos. Eu quero contar aqui o testemunho de um jovem. Esse jovem estava se despedindo na reunião da mocidade no ano de 1991, na cidade de Campinas, na igreja do São Fernando. Então, irmãos, ele começou a contar o seguinte, que ele era de uma determinada igreja desde pequenininho, desde criança. E ele, toda a família, ali daquela igreja, determinada igreja. E eles estavam ali no culto deles, naquela igreja, e era dia de vigília, quando a igreja passa a noite inteira ali dentro do templo, clamando a Deus, orando, clamando a Deus, e assim por diante. E esse moço, segundo o relato dele, ele começou ali a clamar a Deus de uma maneira diferente. Ele começou ali a chorar na presença de Deus, cansado daquela situação. Já estava ali há horas de joelho no chão. E ele pegou e começou a clamar a Deus: o Senhor da glória, se esse aqui realmente é o seu caminho, esse aqui é o caminho onde está a sua verdade, a sua graça, se o que a gente está fazendo aqui agora é correto, coloca paz no meu coração. Mas, Senhor, se esse não é o seu caminho, se aqui não está a sua graça, se aqui não está a sua verdade, abra, Senhor, os meus olhos espirituais, Senhor Deus. Mostra, Senhor, o caminho que eu me encontro nesse momento. E começou a clamar a Deus. Irmãos, Deus ouviu a oração do jovem. Deus ouviu a oração desse jovem, na época ele tinha 14 anos. E em determinado momento da sua oração, Deus abriu os olhos daquele jovem. Ele começou a ver coisas terríveis dentro daquela igreja. No altar daquela igreja, no púlpito, estava tudo vermelho. Ele começou a enxergar tudo vermelho. O tapete se tornou vermelho, a parede vermelha. E tinha algo terrível sentado ali naquela cadeira. Era algo horripilante. Era o próprio inimigo. E ele jogava fogo no meio do povo. Jogava fogo no meio do povo. E o povo começava a se manifestar. De repente ele saía lá da cadeira e começava a desfilar e dançar no meio daquele povo. E Deus mostrou claramente para ele: esse não é o caminho de Deus, é o caminho de Satanás. Irmãos, esse jovem saiu da igreja na hora saiu da igreja. Quando chegou em casa, começou a relatar isso para sua família, sua mãe, seu pai, sua irmã. E eles creram nele, creram naquilo que ele estava falando, na visão que ele teve, na revelação. E o que eles fizeram? A família inteira parou de ir naquela igreja. Não foram mais naquela igreja. E ficaram assim meio perdidos. Ficaram meio perdidos, sem lugar para ir. Estavam esperando que Deus fizesse uma maravilha. Mas, irmãos, quando Deus começa uma obra, Ele completa a obra. A obra é perfeita. E esse menino, esse jovem de 14 anos, estava na frente da sua casa, numa tarde, quando estava subindo 3 jovens da congregação que está no Brasil, com os instrumentos debaixo do braço, Bíblia, inário, terno, gravata. E esse jovem se interessou por eles, falou: olha, onde vocês estão indo? Que igreja vocês são? Deus se usou daqueles jovens. Os jovens anunciaram a graça para ele. Anunciaram a graça maravilhosa. Esse jovem correu para sua casa, pegou a sua Bíblia, pegou o seu terno e foi para a igreja com aqueles jovens. Chegando ali naquela igreja, Deus se usou grandemente do irmão que estava presidindo o culto. Falou claramente com ele,
daquilo que tinha acontecido lá naquela vigília. Deus revelou para o irmão e falou: jovem, Deus teve que abrir os seus olhos espirituais porque Ele ama a sua alma, porque Ele ama a sua família. Esse é o caminho da verdade. Entra para dentro, irmão. Entra para dentro, jovem. Observa a minha obra. Veja quem é que fala contigo nesse momento. Eu vou converter o seu coração. Vou converter o coração da sua família. Vou trazer todos para essa graça maravilhosa. E grande vai ser a benção na vida de todos vocês, de toda a sua família. Porque eu sou o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaque. E falo contigo nessa noite, jovem. Eu amo a sua alma. Irmãos, resumindo a obra, Deus chamou aquele jovem na graça. Chamou sua mãe, chamou seu pai, chamou sua irmã, chamou vários primos, chamou vários tios. Deus tirou um monte de gente daquela igreja, irmãos, e trouxe para a congregação cristã no Brasil, em Campinas, isso. Porque Deus é Deus, irmãos. Não adianta nós ficarmos aqui hoje, 2020, falando que tudo é certo. Todas as igrejas estão certas, é tudo a mesma coisa, a congregação é só mais uma. Não, a congregação não é mais uma igreja, apenas mais uma igreja. Na congregação cristã no Brasil está a graça de Deus. A congregação cristã no Brasil não é a graça de Deus, mas a graça de Deus está na congregação cristã no Brasil. Aquele que busca a Deus, que procura servir a Deus, aquele que busca do sincero coração, como esse jovem buscou de coração, fatalmente encontrará com o Senhor Jesus. Então, irmãos, era esse testemunho que eu queria contar para todos vocês. Isso é a pura verdade. Eu estava nesse culto, me lembro muito bem dessa obra maravilhosa. Deus seja louvado.